Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Vamos ficar sobre os nossos pés, para nós lermos a palavra de Deus. Abra para Romanos capítulo 12, versículo 12. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, vamos ler a palavra do Senhor. Esse é assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros,
com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com o santo na sua necessidade, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-vos e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai-vos lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos perante o Senhor, mais uma vez, Pai, para estar cultuando ao Teu nome. Pai bendito, peço a Ti, ó Pai, que queira nesta noite receber a nossa adoração. Perdoa as nossas faltas, porque Tu sabes que somos faltosos. Mas Te pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor em favor de toda a igreja, em favor de todos nós. Abençoa o pastor Wellington, Senhor, e a todos nós que cooperamos com Ele, ser conosco. Precisamos da Tua proteção e da Tua graça sobre a nossa vida. Ó Deus amado, abençoando Deus, desde o mais novo convertido ao mais velho convertido, o Senhor possa abençoar e guardar todos. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa falar mais uma vez aquilo que precisamos de ouvir e não o que queremos ouvir. Usa do Teu servo para ministrar a Tua palavra. Deus usa para a glória do nome do Senhor. Ao terminar esse culto, ó Pai, todos possam estar regozijando de alegria mais ainda do que quando chegamos aqui. Ó Pai Santo, que a alegria da salvação esteja estampada no rosto, no coração, na vida de todos. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria nós queremos apresentar, está conosco o pastor Miltamar Cafelista, pastor, irmã, onde está? Irmã Leila, está? Irmã Leila, onde está? Ah, está lá atrás. Muito bem. Nós queremos saudá-los com bem-vindos, que diremos? Bem-vindos, em nome de Jesus. Temos também a grata satisfação de receber pastor, e descobrimos já há algum tempo que somos parentes, né? Meu primo segundo, pastor Irineu Rocha, lá de Campo Novo de Parecis. E há algum tempo nós estamos falando por telefone, e ele marcou de estar conosco, e com ele está o pastor Edgar Hoffmann e o pastor Jadiel de Sinop e o presbítero Jackson de Campo Novo, Parecis, né? São lá do Mato Grosso, né? Vieram para estar conosco nessa noite, e para nós uma alegria muito grande. Vamos querer saudá-los com bem-vindo, que diremos? Bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoá-los de uma maneira especial. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos amados irmãos, e hoje nós estamos aqui rodeados de professores, né? De mestres. Ali o pastor Miltamar, os pastores que ministram também, e
Vamos ouvir, pelo menos uma saudação pelo pastor Irineu, né, para nós, uma alegria. Depois ele mesmo já vai introduzir aqui o pastor Edgar, né? Tivemos um período de um papo agradável ali, falando das coisas de Deus, da obra do Senhor, e eu tenho certeza que a vinda deles aqui foi algo muito proveitoso e que Deus vai continuar trabalhando, né, nos projetos. O pastor Edgar tem uma faculdade ali e possivelmente ele vai trazer alguma palavra sobre isso também para todos nós. E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Pastor Edgar. É um prazer poder estar aqui em Rio Verde com o pastor Wellington Rocha, pela primeira vez aqui nesta casa de oração, conhecendo a igreja do Senhor Jesus. Nós já falávamos há tempos e descobrimos através então do saudoso pai, pastor Alvino, o grau parentesco vindo por parte do pai e do meu pai. E a gente deveríamos já ter vindo mais tempo, dado um tanto quanto as ocupações. Nós presidimos um campo no estado de Mato Grosso, temos algumas ocupações também na nossa Comademate, a Convenção do Estado, e outras ligações. Eu sou membro do Tribunal de Justiça da Vara Federal do Rio de Janeiro, e naturalmente assim, você acaba se aderindo ao que faz e deixa assuntos que são importantes, julgo ser importantes, tais como em segundo plano, que na verdade não poderia ser. Mas eu estou feliz de conhecer o pastor Wellington. Eu fiquei sondando e, por incrível que pareça, ele tem muito a ver o que ele pensa, o que ele faz. Eu falei para o Jackson, o sobrinho, falei, parece que é eu. Assim, o comportamento dele em algumas decisões seria o meu próprio comportamento em algumas decisões, tanto na administração secular quanto na igreja. Mas eu agradeço a Deus. Nós temos um porquê específico em estar nesta noite. Em momentos oportunos, o próprio pastor vai comungar esse sentimento com a igreja. E eu gostaria também de ouvir o pastor Edgar, e não quero delongar nesta noite. O pastor Edgar, ele garba o título de doutor pela Universidade Federal de Brasília, é psicólogo e é dono de uma instituição de educação que circula o Brasil com muitíssimos alunos, com vários cursos. E eu faço então até questão de que a igreja possa ouvi-lo e com certeza eu farei questão de voltar para estar em uma outra oportunidade. Todavia, eu quero confabular com os irmãos o capítulo de número 4, que está no Evangelho de João. O título é A Mulher de Samaria. Há uma história dentro desse texto, e é óbvio que nós não vamos partilhar dessa história alguns porquês dentro desse texto, que é muito lindo, particularmente eu acho. Mas diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulo do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se. Assim, junto da fonte, era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comungavam ou se comunicavam com os samaritanos. Esse texto, eu acho ele interessante, narrado por João, quando Jesus depara, e alguns tópicos aqui, tal como o primeiro diz que era necessário passar por Samaria. O que seria necessário passar por Samaria? O porquê era necessário passar por Samaria? Logo aí embaixo, então, diz também que não havia uma comunhão entre os judeus e os samaritanos. E sempre nós ouvimos dizer que não havia comunhão, que não falava, mas por quê? A primeira necessidade de passar por Samaria, em ligeiro tempo, eu já resumo, que era um período chuvoso e Deus criou uma situação. E a primeira situação, que havia um comentário que Jesus estava batizando muita gente, e isso estava trazendo uma certa divergência entre o apostolado do Mestre e de João. Jesus então achou melhor ausentar por um tempo, e naquele período de chuva, eles cortavam os caminhos da cidade, para não passar dentro da cidade, por causa da divergência de relacionamento entre os judeus e os samaritanos, e naquele dia fora quebrado essa divergência. Por que era necessário? Porque o tempo de chuva e os lugares por onde eles passavam, os vales, estavam tomados de água. Era impossível transitar por lá. Então, não havendo outro percurso, outro itinerário, era necessário passar em Samaria. Era precisamente aquele dia alguns tabus que se fossem quebrados. E quando ele passa, encontra uma mulher a tirar água. Ele estava só porque os discípulos haviam ido comprar comida. E quando lá então conversa com a mulher, ela disse: você está me pedindo de beber, e nós não temos nem sequer diálogo, nem sequer comunicação. E por que eles não se comunicavam? Há uma história que na região norte da Babilônia, havia um grupo de pessoas, cujo grupo de pessoas que veio numa mescla de outros líderes da região da Babilônia para Samaria, a região de Cuta. E desta região trouxeram um grupo de pessoas forte, porque alguns idealizadores, outras pessoas fortes, foram em Samaria, que uma época tinha sido a capital das províncias judaicas e da Terra Santa, e pegaram os homens de bem e prenderam, tomaram, ou seja, espoliaram os seus bens, carregaram as mulheres mais jovens e as mais intelectuais, e a cidade ficou desfalcada de dinheiro, de intelectuais e dos mais trabalhadores, porque os homens praticamente foram todos para o trabalho. A partir desse princípio, nutrindo por esse princípio, a cidade de Samaria, com a chegada dos cutanos para a cidade, houve uma mescla. Então houve um acasalamento dos cutanos com os samaritanos, e eles deixaram então de ser judeu, porque havia um sinônimo religioso muito forte, muito poderoso. A religiosidade estava predominando, e não havia uma concessão, não havia uma abertura de entendimento. E foi a partir daí que eles entenderam que os samaritanos, por causa da mescla e o seu crescimento dos que lá ficaram com os cutanos que vieram da Babilônia, então eles não eram judeus. A partir daí eles tentaram até adorar a Deus, pediram para comungar a mesma fé, os judeus que por lá estavam não aceitaram. Tentaram adorar a Deus, fazer um templo no monte, os judeus também não aceitaram, disseram que era em Jerusalém. Eles tentaram ir para Jerusalém, também não aceitaram porque eles não eram judeus. E aí houve uma rivalidade, e nesta rivalidade religiosa, os samaritanos começaram também a tomar parte da ira
e perseguiram os judeus. Até um certo ponto, diz a história que eles levaram ossos de humanos e jogaram dentro do templo onde os judeus adoravam a Deus e profanaram o santuário. E eles revidaram matando os samaritanos. Alguns deles morreram. E a partir daí ficou muito mais acirrada a demanda, a contenda, a briga. E eles tornaram rivais para morrer. Nesse dia, Jesus chegou para quebrar algumas decisões que estavam no coração dele. Pois a religião, ela representa precisamente a lei. E os religiosos condenam, como a lei condena. Aqueles que agregam no coração só o senso religioso, está precisando de viver a realidade do cristianismo. A lei condena. O cristianismo, através de Jesus Cristo, a graça absolve. Abrindo parêntese, na cruz, a religião condenou, e a graça que estava também na cruz disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A religião condena a mulher, a lei condenou a mulher que foi apanhada em ato de adultério. E a graça disse: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Ele disse: ninguém te condenou, não, então eu também não te condeno. A graça veio para entender, para purificar e para salvar. E ela chega na vida daquela mulher naquele dia. E depois que Jesus revela tudo, ela disse: os meus pais contaram que os profetas, que alguém apareceria, que viria alguém por aqui e que iria dar certo. E agora como é que eu faço para adorar? Jesus falou: olha, uma coisa eu vou lhes dizer. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Vocês já tentaram adorar aqui, e você disse que não deixaram vocês adorar no templo, não deixaram. Tentaram adorar a Deus no monte, não deixaram adorar no monte, não deixaram. Tentaram ir para Jerusalém, também não deixaram. Não, Jesus disse: olha, não é aqui no templo que começa a adoração, não é no monte e não é também em Jerusalém. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pois a adoração não começa no templo. A oração não começa nos cultos. A oração começa quando eu acordo, eu preciso de render tributos quem me deu a vida, quem me trouxe o fôlego de vida, quem me deu a esperança de alcançar os céus de glória. Então os verdadeiros adoradores começam adorando em espírito e em verdade. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a igreja. Como o pastor disse, pastor Edgar Hoffmann. Eu penso, como em todos os lugares, às 9 horas é o teto limite, né? Amém. Saúdo os irmãos e as irmãs, com a graça e com a paz de Cristo, o Senhor. Amém. E desejo que essa graça e essa paz sejam abundantes em vossas vidas, a cada dia mais até a volta do Senhor. Estou feliz por estar aqui. Apesar da viagem ser um pouco puxada, não pela distância, mas pelo tráfego. Não dá para andar mais do que 20, 40 km por hora em certos trajetos, né? Parece que é um momento de colheita, de safra, né? É isso, né, pastores? Eu não mexo com a agricultura, então não sei muito quais são os termos técnicos para isso. E tem bastante carreta, bastante tráfego, e a gente vem aí, né? Ainda bem que só tem obreiro dentro do carro. Então a gente vem se divertindo, conversando sobre Deus, né? Falando sobre as questões de igreja e parando numa igreja ali, outra ali, conhecendo novas pessoas. E assim Deus vai nos abençoando e nos dando alegria, considerando que os dias são maus, mas Deus é bom. Tá? Louvo a Deus por estar conhecendo vocês. Tenho certeza que aqui há pessoas que são cristãs e que vão subir conosco naquele dia. Considerando que alguns vão ser privilegiados, vão ser levados antes, né? Igual o apóstolo Paulo dizia, né? Gostaria de estar com Cristo, né? De morrer, estar com Ele, porque é muito melhor, não é? Então,
essa questão, e eu agradeço também pela recepção do pastor Wellington Rocha, né? Muito obrigado. Vocês têm um pastor muito querido, nos acolheu muito bem, a conversa foi muito boa, e eu vi que ele gosta de falar igual a gente, né? Fala bastante, a conversa é muito boa. Na verdade, a gente só acabou a conversa porque tinha o culto, né? Senão acho que a gente tinha até umas 10, 11 horas, né? Já estava já para pedir um espaço para a gente fazer um programa ali, conversar, né? E botar aí para rodar no estado, seja lá o que for, né? Mas eu acho que não vai faltar oportunidade, né? E Sinop, as portas estão abertas lá em Sinop também. Campo Novo, com certeza, né, pastor? É uma honra conhecer o seu primo e eu já amo o senhor, né? E sendo parente do senhor também vai cair no nosso amor também, sem dúvida nenhuma, tá? Ainda mais sendo assembleiano, né, irmãos? Gente de nossa raça, né, do nosso sangue, então, e vice-versa, né? Muito bem. Hoje é um culto voltado, acho que mais para a educação cristã. E nós vamos fazer um breve estudo sobre o poder de Deus, o conhecimento dele e a vida que ele opera através desse poder e desse conhecimento. E eu convido os irmãos e as irmãs, a todos que estão aqui conosco, a abrir as vossas escrituras no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Pedro. Um homem que era pescador, não possuía muitas formações acadêmicas e tampouco o título de doutor, mas foi um grande apóstolo, servo de Cristo, e deixou cartas maravilhosas para nós, e uma delas é esta aqui que chegou até nós, a igreja. E eu vou ler na segunda carta dele, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Ou melhor, até o 9. 2 parágrafos, um maior, outro menor. Provavelmente vocês estão usando uma versão, uma tradução chamada Revista e Corrigida, que eu acredito que seja a tradução litúrgica da Assembleia de Deus. Alguns talvez estejam usando a Almeida Revista Atualizada, que é uma mais recente, mas também um pouco antiga. E eu estarei utilizando aqui, vocês podem ler em vossas Bíblias, eu vou usar uma tradução bem dinâmica, chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É bom que vocês acompanhem nessa tradução e, ao mesmo tempo, tratando-se de um culto de educação cristã, eu vou aproveitar para ler esse mesmo texto em outra versão, enquanto vocês me acompanham, que eu acredito que é uma tradução bem fiel, no sentido de comunicar com muita clareza aquilo que o texto grego quer falar para nós. Então, isso vocês vão perceber à medida que vocês lerem o texto de vocês e à medida que eu for lendo aqui. E aí nós vamos ver o poder desse texto e trazer algumas implicações e aplicações para a igreja. Amém? Então, que Deus nos abençoe a partir de agora. Que o Espírito Santo dele possa falar ao seu coração e despertar em você algo muito forte, na medida muito poderosa, que transcende até o impacto de uma bomba atômica ou nuclear. Que ele possa falar ao seu coração de modo que ele use o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Cristo e que ele usa para criar a fé em nossos corações, que ele possa falar contigo essa noite, com essa onipotência graciosa, para que você saia daqui ainda com uma fé muito maior, com um coração muito mais fervoroso e disposto a ser mais ativo no reino de Deus, como agente desse Deus maravilhoso, que em Cristo nos tornou sacerdotes reais do seu reino. Diz assim o apóstolo Pedro: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês. E esse é um ponto muito interessante de Pedro. Aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É agora o segundo parágrafo do texto. O poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos. Para quê? Para viver uma vida que agrada a Ele,
por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade, na sua própria glória e bondade. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. E a bondade junto ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio junto a perseverança a devoção a Deus a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Amém. Se nós lermos toda a Escritura, nós vamos nos deparar com a realidade de que Deus, com todo o seu poder, considerando que Ele é Deus, Ele tentou, na verdade, Ele se revelou a nós. Ele se tornou conhecido a nós. Ele desejou se tornar conhecido a nós, se revelando na história da redenção. Nós vemos Ele usando pessoas para escrever as Escrituras também. A revelação especial de Deus que a igreja tem como norma de fé e de vida, que é a autoridade infalível da igreja. Ela é suficiente, ela é poderosa. E Deus, Ele se revelou sobretudo na pessoa do seu Filho. Quando nós precisávamos tanto conhecer esse Deus para nos libertar de todo o domínio tirânico que estava sobre nós. Porque a queda de Adão trouxe desastres ao mundo, a morte, a condenação, a escravidão do pecado. Mas Ele em Cristo trouxe a libertação, a absolvição na sua morte e a vida cristã, a santidade para pessoas remidas. Ele veio reverter aquilo que Adão fez no Éden. E aquele que nele deposita a sua fé, com o coração contrito e abatido, é de fato absolvido, e Deus implanta nele um novo coração e inicia nele uma vida cristã poderosa. E isso através do conhecimento. Porque nós olhamos para o sol, para a lua e para as estrelas e nós sabemos que há um Deus poderoso e divino. Como diz o apóstolo Paulo. A nossa consciência diz que há um Deus. E quem não acredita em Deus precisa fazer um esforço muito grande para negar isso todos os dias. E no fundo a ira de Deus o consome enquanto ele não escapa dela em Cristo. Você olha para a história e consegue ver grandes atos e falar até muitas coisas sobre Deus. Mas somente a Escritura mostra para você quem é Deus em Cristo e o que Cristo fez para nós pudermos chegar até esse Deus e não achar um Deus irado, mas um Deus que absolve pecadores arrependidos. Ele lhes dá o privilégio de ser abençoados, como diz o apóstolo Paulo, por toda sorte de bênçãos celestiais, porque vem de lá, até que naquele dia Ele nos glorifique para a vida eterna. A Bíblia nos dá esse conhecimento, simplesmente porque Deus quis se tornar conhecido. Porque Ele se revelou a nós de várias maneiras, através de muitos meios. Se Deus não se torna conhecido, nós morremos em Adão. E de repente os profetas falaram de Deus, falaram do Messias, falaram do amor de Deus, da santidade de Deus, e talvez a humanidade não conseguiu ver isso nos profetas, porque eles não eram perfeitos.
Mas quando Cristo se encarnou, o Deus vivo encarnado, o Deus Filho para morrer por nós e obedecer à lei de Deus em nosso lugar, a humanidade contemplou a perfeição da revelação de Deus, falando, andando, agindo, porque Jesus mostrou de fato como é viver perfeitamente o amor, como é viver perfeitamente a santidade, como é viver perfeitamente o domínio próprio, a temperança, o relacionamento com Deus e com o próximo, como é viver verdadeiramente a obediência às Escrituras e ao Pai. É nele que nós temos a revelação plena de Deus. Aleluia. E nós entendemos que Deus, Ele age basicamente de duas maneiras. De maneira extraordinária e imediata, e de maneira ordinária e imediata. Quando Ele apareceu para Moisés na sarça ardente, Ele apareceu extraordinariamente. E falou com ele diretamente. Quando ele quis abrir o mar vermelho, ele abriu. E muitos pontos sobre isso nós poderíamos falar. Mas de maneira ordinária, não que isso não seja extraordinário, de fato também é. Mas de uma maneira ordinária, ele decidiu se revelar através de Cristo e também da sua palavra, a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que ignoram o estudo das Escrituras, que ignoram a leitura das Escrituras, que ignoram a meditação na palavra de Deus para adquirir conhecimento. E eu não estou falando em estudar para se tornar um doutor, em estudar para se tornar um mestre, mas estudar para conhecer a Deus, Deus e Deus a cada dia mais. Tanto pobre quanto rico, quanto mais culto, quanto menos culto. Porque a Bíblia está acessível a todos. E apesar das dificuldades que ela possui, ela é clara, cristalina e perspicaz para todos. E nós temos muitas versões fáceis de entender a palavra de Deus, porque Deus quis se revelar. E Pedro está falando do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo, porque ele sabe muito bem o que é isto. E ele fala que através desse conhecimento, Deus nos dá poder. Deus poderosamente age em nossa vida. E através desse poder, Deus nos dá dons. Por meio do quê? Do conhecimento de Cristo, do conhecimento da palavra dEle, do conhecimento dEle. E muitas vezes a igreja reclama, mas ela perece porque não conhece a Deus. Ela precisa ler sobre Deus. Ela precisa estudar Deus, conhecer sua vontade, os seus atos, os seus feitos. Porque Cristo morreu por seu povo. Porque Cristo prometeu que o seu povo não ia perecer no inferno. Ia triunfar. E Deus quer que seu povo recebam bênçãos sem medidas. Então, às vezes, nós acreditamos que os dons vão vir, ou virão simplesmente quando nós oramos, quando nós participamos de um culto. É verdade. Mas Deus também quer que nosso culto seja racional. Que nós possamos compreender as coisas dEle. E através desse conhecimento, Deus também quer nos dar dons. E geralmente a gente vê na Bíblia a igreja tendo dons verdadeiros, mas não sabendo lidar com eles e às vezes nem sabendo que de fato possui. Porque ela não compreendeu. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, Deus manifesta seu poder através do seu conhecimento. Através da Escritura, através de Cristo. Você não vai achar Cristo em outro lugar. Como Deus quer, não. E Pedro fala que através desse conhecimento, Deus cumpre as promessas que Ele tem na Escritura para nós. E Ele diz que através desse conhecimento, Deus poderosamente nos dá dons, para que a gente possa mortificar a nossa carne, lutar contra a imoralidade e viver uma vida cristã poderosa.
Então, se essa noite você está precisando de poder, de ajuda, se você deseja conhecer melhor Deus, enxergar o que eu vou continuar lendo aqui e concluir, as qualidades que nós precisamos ter, não que nós vamos optar a ter, mas que nós precisamos ter como cristãos, e nos tornarmos mais ativos. Você que está desanimado, precisando ter poder para ser mais ativo e ativa, com certeza esse texto de Pedro é o texto fundamental para você e para mim. O argumento de Pedro começa com conhecimento, e ele vai circulando e termina no conhecimento. Geralmente você vê isso nas cartas do apóstolo João e nos evangelhos. Parece que, como Pedro viveu com João, e João era mais culto que Pedro, mais estudioso que Pedro, eu acho que Pedro aprendeu um pouquinho esse recurso com João, mas é uma hipótese. E Pedro diz isso: olha, através do conhecimento de Deus, vocês vão viver a vida cristã. Deus vai dar dons para vocês para viver a vida cristã, a santidade. Não é à toa que Paulo fala que os dons espirituais é para a edificação da igreja. Porque os dons, eles trazem isso: vida, poder. Poder. E produz qualidades que nós precisamos ter, porque nós somos cristãos. E aqui Pedro fala de 8 qualidades. Ele não está esgotando o assunto, são ilustrativas e servem de base para a gente arrolar tantas outras que são semelhantes. Provavelmente está muito ligado ao fruto do Espírito. Então fala assim: a bondade você junto à fé. Pega a calculadora e vai somando aí. A bondade é uma qualidade. Você junto a ela o quê? A fé. Nós precisamos ter fé. A fé, juntem o conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus e a sua vontade. Ao conhecimento, juntem o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. Aleluia! A perseverança junte a devoção a Deus. A Ele todo culto e toda honra e toda glória. A essa devoção junte a amizade cristã. Precisamos ser amigos. Não é à toa que ele era um texto hoje aqui sobre abençoar o inimigo, ajudar o inimigo, não pagar o mal com o mal. Paulo aprendeu aquilo com Jesus, também com Moisés. Moisés falou sobre isso. A amizade cristã junto ao amor. Com certeza esse amor vai durar para sempre. Pois são essas coisas. Que essas coisas? Pois são essas qualidades. Que essas qualidades? Bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e amor. São essas qualidades que vocês podem escolher ter, não é isso? Não. Vocês devem ter. Deus salvou vocês, deu o Espírito Santo, dotou vocês de vida. Inevitavelmente um cristão vai ter um broto de poder na vida dele. Uns mais, outros menos, mas vai ter broto de poder na vida dele, vai ter fruto. Uns no estado mais precário, outros no estado menos precário. Outros com uma maturidade maior, outros menor, mas vai ter. Nós estávamos conversando sobre isso hoje, maturidade, vida cristã. Então, essas qualidades vocês precisam ter. Tem crente que quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor, não tem como. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. Ele domina o nosso coração, governa nosso ser, implanta a vida em nós. É muito bom. Essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem, quem tem essas qualidades aqui, irmãos? Pastor, está pequenininha, mas você tem alguma coisa aí?
Se não tiver, pede. É bondoso esse nosso Deus. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, porque não é Deus que vai praticar a fé, não é Deus que vai praticar o domínio próprio, não é Deus que vai praticar a bondade, não é Deus que vai praticar a devoção, é nós que devemos cultuar a Ele. Não é Deus que precisa aprender, quem foi seu conselheiro somos nós, mas Ele nos dá o Espírito Santo que nos leva a isso, e a gente vai atrás disso e pratica. E se nós tivermos essas qualidades, nós devemos praticar elas para que elas aumentem, diz o apóstolo Pedro, para que elas aumentem. E se isso acontecer, assim diz o Senhor, serão cada vez mais ativos, você será cada vez mais ativo, a senhora será cada vez mais ativa, a igreja será cada vez mais ativa, a liderança será cada vez mais ativa. Se nós tivermos e praticarmos e aumentarmos essas qualidades, essas 8 qualidades basicamente, nós seremos mais ativos e produziremos muita coisa boa como resultado desse conhecimento que nós iniciamos e nos dá poder através de Cristo. Através de Cristo. O conhecimento de Deus não mata. Eu não entendo quem diz que o conhecimento de Deus mata. Quanto mais você lê a Bíblia, estuda e conhece Deus, mais você vive. Mais poder você tem. Mais qualidades Deus te dá. Pastor, eu não sei ler direito. Não tem problema, lê do jeito que você sabe. E uma hora as coisas vão melhorando. Pede para alguém ler, mas aprende. Deus quer se revelar a nós. Eu não entendo pessoas que estudam a palavra de Deus e ficam arrogantes. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu sou formador de obreiros e pastores desde os 22 anos de idade. Tem gente que sai dos seminários, das faculdades de teologia com o nariz empinado, cheio de arrogância, com o peito estufado. Eu não vejo qualidades nisso. Porque o Espírito Santo, quando nos ensina, Ele nos dá bondade, domínio próprio, fé, aleluia, amizade cristã, amor, perseverança. E se cumpre na nossa vida aquilo que João Batista fala. Importa que ele cresça e eu diminua. Oh, irmãos. Não desanime. Busque o Senhor. O conhecimento de Deus nos liberta de toda sorte de cativeiro. Saia da zona de conforto que você está, se você estiver, e comece a ler a palavra do Senhor. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia inteira de maneira corrida, só pega picadinho. Leia a palavra, se deleite na palavra. Você não pode ficar bêbado de vinho, mas se beber da Escritura, igual os salmistas falam. Mergulhe no oceano do Espírito Santo. Continue orando, tendo suas experiências com Deus de maneira subjetiva e pessoal. Mas não faça isso sem ler as Escrituras. Porque o seu coração é enganoso. E o meu também.
Mas a palavra do Senhor vai te dar caminho, vai jorrar luz sobre sua vida, vai governar suas experiências. E se você já era poderoso e poderosa, você vai ser muito mais. Dará muito mais testemunho. Terá mais conhecimento para falar desse Deus. Não só dos feitos que Ele fez na sua vida, mas falar dele como Ele se revela na Escritura, notadamente em Cristo Jesus. Eu oro pela saúde desta igreja, que ela seja mais saudável ainda. Que a palavra de Deus vos lave, vos purifique. E digo mais, Cristo é a palavra de Deus. O Verbo encarnado que se fez carne e revelou a Deus a todos nós. Como diz a palavra de Deus, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso só é possível se nós conhecemos a palavra de Deus para escondê-la. Mas esconda para não pecar contra Ele. E a pratique para ter essas qualidades e poder. A igreja, a Assembleia de Deus é pentecostal. Ela crê no poder. Ela crê nos dons. E hoje nós estamos falando que esse poder e esses dons também vêm pelo conhecimento de Deus. E muitas vezes eu viajo por aí e vejo que isso é negligenciado. Por isso, com muita alegria e amor, venho vos dizer, tenham ânimo. Se animem. Às vezes a gente está bem fraquinho na vida cristã, né? Com uma fé fraca, sem muito domínio próprio, sem muita bondade, sem muito amor. Não é isso? Não acontece. Sem muita amizade cristã, às vezes a gente quer pegar o irmão, a irmã esganar. Né? Às vezes a gente não tem fé para nada, só para receber o perdão e olhe lá. Não é isso? Não é verdade, igreja? Nós precisamos ser sinceros. Não é isso? Eu falo porque às vezes a gente passa por coisas parecidas. Não pense que é porque a gente é pastor que a gente é super-herói. Pelo contrário, cuidar de igreja não é coisa fácil, não. Né? Então, se você não está tão ativo assim como você gostaria, crê nessa palavra. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, mas leia a palavra de Deus. Confie nela, aprenda dela, beba dela, viva ela. Você vai ser ativo. E não sou eu que estou prometendo, é o Senhor da palavra. Só estou comunicando aos irmãos. Quer ser ativo e ativa? Pratique a palavra de Deus. Conheça Deus. Peça para Deus se revelar a você na palavra. Tem coisas, irmãos, que estão na Bíblia, a gente sai atrás de profeta e profetiza. E eu acredito que existem pessoas assim, com esses dons. Mas isso não substitui o conhecimento da Escritura, a leitura bíblica. Às vezes as respostas estão lá, o poder está lá, a ajuda está lá. Deus se revela com seu caráter, seus atributos, prerrogativas, suas obras, seu poder lá. Sobretudo na Escritura. Nada vai substituir ela nessa terra. Continue crendo nos dons, nas pessoas que Deus usa. Mas faça isso colocando em primeiro lugar a palavra de Deus. Espero que Deus cure muitos corações que também talvez possam estar desanimados. Nossa jornada é dura. Os dias são maus. A luta contra os desejos da carne é grande. O mundo tem as suas ofertas. Às vezes nós temos dúvidas existenciais. O que fazer em determinada situação? O que Deus quer sobre nós? A Bíblia tem muitas respostas para nós.
Conheça Deus. E nessa vida nós vamos aprender de Deus até o dia da nossa morte. Porque nós não servimos um Deus limitado. Nosso Deus é muito maior do que às vezes a gente pensa. E Pedro diz, olha gente, Deus vos deu poder, através do conhecimento dEle. Receba esta palavra. Para vocês viverem uma vida cristã verdadeira, combatendo o pecado e produzindo tudo aquilo que o Espírito Santo quer. Creia nisso, igreja. Acredite. Nós vivemos numa era relativista, que não existe mais verdade absoluta. Não existe mais o oposto da verdade, que é a mentira. Existe a minha verdade, a tua verdade, a verdade dele, a verdade dela, a verdade daquele, a verdade do outro. Nós vivemos na era do niilismo, onde 0 vezes 0 é 0. Não há mais valores. Valores do passado hoje estão quase escassos. Novos valores pagãos estão surgindo, com raras exceções. Valores estão sendo invertidos. Isso tem implicações seríssimas no que eu acabei de falar, porque isso está falando da vida cristã. Porque as pessoas não têm mais a Bíblia como a verdade absoluta. Hoje, o centro das atenções é o coração maldito do homem pecador. É ele que define o que é verdade. Até em seminários de teologia no Brasil, ensina-se que a Bíblia é falível, que com o passar do tempo ela vai se tornando caduca, e que a gente tem que olhar para ela e ler ela com o prisma da cultura, da sociologia, da antropologia, da filosofia, e adaptar ela à evolução do ser humano que está evoluindo. E tudo que for preconceituoso na Bíblia tem que ser eliminado, porque não evoluiu. Era preconceito de Paulo, era preconceito de Pedro, era preconceito de Moisés, dos profetas. Tudo é preconceito. Quando na verdade é a verdade de Deus. Tiraram Deus da jogada, tiraram Deus do centro, depois reclamam, porque Deus não está fazendo nada. O nada de Deus é o juízo para aqueles que rejeitam a sua palavra. Quando Israel rejeitava a palavra de Deus, dada a Moisés, os profetas interpretavam os livros de Moisés e aplicavam a Israel. Israel não ouvia. Deus entregava aquela nação a reis ímpios, a leis imundas, ela padecia e sofria, era tiranizada. Mas quando Israel dava ouvido ao conhecimento de Deus e a sua palavra, Deus cuidava e abençoava aquele povo. Deixa eu lhes dizer algo, e eu finalizo em nome de Jesus Cristo. Há uma verdade, sim. Deus se revelou. Essa palavra não muda. Ela tem poder para nos dar. Ela tem conhecimento para nos dar. Ela governa a vida da igreja, do seu povo que vai subir. Existe verdade absoluta, senhoras e senhores, de 100 anos atrás, 90 anos atrás, 80 anos atrás, e senhoras e senhores de hoje. Ela não muda. Não são estruturas sociológicas que vão dizer para nós o que é certo ou errado, é a palavra de Deus. Não é a antropologia que vai dizer para nós o que pode e o que não pode, é a palavra de Deus.
Não é filosofia que vai dizer para nós o que pode e o que não pode, é a palavra de Deus. Não é o homem que vai nos dar poder para lutar contra o pecado, é a palavra de Deus. Não é nada neste mundo que vai nos dar vida e qualidades cristãs, é o Espírito Santo através da palavra de Deus. É ela que revela o Cristo que se fez carne e morreu por nós e disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Portanto, creia na palavra de Deus, leia ela e guarde no seu coração e faça prova com Deus, para você saber que Ele é o Senhor e vai fazer com que o Espírito Santo produza frutos na sua vida, lhe dê poder para você lutar contra o pecado, viver a vida cristã, ter esperança na vida futura e te use para salvar muitas pessoas e abençoar o teu lar, a tua igreja, a tua liderança, o teu pastor. Nós ganhamos um irmão, uma pessoa, que ela estava frustrada, com experiências religiosas em várias igrejas. Tinha passado por tudo que era igreja. Ele tinha se convertido a Alá. Tinha abandonado Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Cristo. E se tornou um adepto ao Corão dos muçulmanos. Ele começou a conhecer a gente, o irmão presbítero Jackson Van, andar com ele. E depois me conheceu o pastor Ineu. Ele começou a ver que a gente respeitou ele com a sua religião, com o seu Deus que para nós não existe, que lá não existe. E de repente, um dia eu abracei ele. Ele começou a ver vida em nós. Poder. Não só da gente falar, porque ninguém vai ser perfeito aqui. Mas ele conseguiu ver qualidades em nós, reais. Um Deus que realmente vivia em nós. De sorte que não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E um dia eu abracei ele e falei: olha, eu sei que você é da mesma religião cristã como eu sou cristão. Eu sei que você segue Alá. Mas eu, como ministro do Evangelho, em nome do único Deus, o Deus do nosso Jesus Cristo, eu te abençoo e vou te ajudar. E ele começou a chorar em prantos. Porque muçulmano mesmo, quando ele é adepto mesmo de verdade, ele não volta atrás, ele não chora aos teus braços quando você diz que está em nome de Yahvé, do Deus de Israel e de Cristo. Ele fica com raiva de você. Mas ele me amou naquele momento. Ele me abraçou naquele momento. Ele chorou nos meus braços. Ele disse: amém, pastor. Amém, pastor, ele falou. Eu digo: amém. Meu Deus vai quebrar as maldições da sua vida. Eu falei para ele: porque eu conheço este Deus. E agora ele manda para nós palavras no WhatsApp dizendo: pastor, eu estava desiludido, achando que ainda não tinha crente nessa terra. E eu falo isso com toda humildade, não estou me achando aqui não, pode ter certeza. Mas Cristo vive em mim. Graças a Deus, Cristo vive em mim, pela sua misericórdia e graça. Ele falou: pastor, eu não acreditava mais nos homens, mas eu voltei a acreditar. Porque ele viu, irmãos, em nossas vidas, essas qualidades poderosas. Ele viu a gente falando de Deus, baseado na Escritura. Ele ouviu a Escritura e não suportou.
E hoje ele bota salmos da Escritura Sagrada e não do Alcorão, Provérbios, e disse: olha, só há um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel, e esse Deus é o Deus de Cristo. Amém, igreja? Obrigado por essa oportunidade de poder estar convosco. Obrigado, pastor. Que Deus os abençoe. Por esta noite, orem por nós. Porque eu sei que amanhã a gente tem dificuldade de lembrar, né? Então, esta noite eu estarei orando pela igreja também. Até a próxima, se Deus quiser, se o pastor estiver com os braços abertos junto com a igreja para nós. Foi um prazer, igreja. Sejam ativos, confiem em Deus. Deus será convosco. Glória a Deus. Quantos podem levantar a mão e dar glória a esse Deus vivo e verdadeiro? Aleluia. Que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos. Que mais vezes, eu tenho certeza de agora em diante, vocês estarão conosco para cooperar, para nos ajudar, passando sempre a Macedônia e nos ajudando aqui. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus e contribuirmos com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Então faça isso com alegria e nós vamos louvar a Deus com o hino de número 155. Gloramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor. Tu pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, fazem os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão
Quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui os avisos. É o de CAD convida a todos para a vigília que acontecerá dia 11, sexta-feira, das 22 à 1 da manhã, na congregação do Parque Betel. Oração de segunda a sexta, de 5 às 8 da manhã. Alguns irmãos estão orando das 5 às 6, outros das 6 às 7 e das 7 às 8. Dia 12 teremos o batismo, dia 12 de março, próxima ceia, e a escola de batismo, indispensável para quem vai se batizar. Está acontecendo no anexo da igreja, dias 2, 3, 4, 7 e 8 de março. Então, os irmãos, fiquem atentos para a escola. Campanha 2016, Minha Vida, instrumento de restauração para a minha família. Amanhã, às 14 horas, aqui no Templo Sede. Amanhã, ensaio do coral, às 19h30, e aula de música também às 19h30. Na próxima segunda-feira, dia 7 de março, acontecerá a nossa reunião para casais. Nós tivemos aqui hoje a presença dos dirigentes de congregação. Fique de pé, por gentileza. Todos os dirigentes de congregação. Nós tivemos 7 presenças e 14 faltas. Teve um que chegou às 20 horas e 58 minutos. Então, não pode nem considerar como presença, né? Pode sentar. Não estou olhando para lado nenhum, para não condenar ninguém aqui. Só teve um aqui. Muito bem. Toda segunda-feira, nós estamos tendo aqui a oração com os dirigentes de congregação. Mas se você quiser vir, venha também, não tem problema. Todos os dias, de segunda a sexta, temos oração pela manhã e com os dirigentes de congregação, das 6 às 7 da manhã. E se houver disponibilidade, né, nós estaremos aí atendendo os dirigentes na segunda-feira, após a reunião, tomando um cafezinho juntos, né? E vai ser uma benção. Alguns justificaram na segunda-feira, pastor, não consegui acordar. Mas nós vamos ligar uns para os outros, né? Quem acordar, liga para o outro, fala, vamos para a igreja. Eu liguei para um, às 5h48, falei, oração, estou pronto, pastor. Quando foi 7 horas, nós estávamos terminando aqui, eu estava chegando. Aí eu falei assim, rapaz, mas o que foi? Eu falei, não, eu falei, mas você dormiu de novo? Eu falei, não dormi, pastor. Eu falei, mas então não estou entendendo. Mas é muito bom o período de estarmos juntos, né, pastor? Mas foi bom, teve alguns irmãos. Eu tenho certeza que nós vamos cada dia mais aumentar o número de pessoas orando aqui, porque a nossa vitória está na oração. Igreja vitoriosa é uma igreja que caminha de joelhos. Então vamos orar. Se não puder às 5 da manhã, vem às 6. Se não puder às 6, vem às 7. Se não puder, vem ao meio-dia. Ora em casa, no serviço. Mas precisamos orar para vencermos esse mundo mau, esse mundo com tanta violência, né, irmãos? E a igreja do Senhor está aqui na terra, né? É por isso que eu tenho certeza que essa terra ainda não foi consumida por causa de você, meu querido, você. Então nós somos agentes de Deus aqui nessa terra e precisamos orar para que Deus possa abençoar aquele jovem, aquele senhor que foi assassinado anteontem, né? Sexta-feira, William, ele parece que foi a reagir a um assalto. Aí a mãe dele, eles me acharam, só que eu não achei muito bom não, porque
tem um grupo das irmãs de intercessão, e o povo entrou lá nesse grupo. Acho que a sobrinha dela faz parte desse grupo. Falou, estão procurando, minha avó que é esse pastor aqui, ó. Pôs uma foto, aí ela falou para mim, olha, eu achei, é tão boa rede social que eu achei no Facebook sua foto, eu pus num grupo aí. Minha avó falou, ó, esse é um pastor, que era o pai dele, era pastor em Santa Helena. Ele deve ter uns 65 anos, esse pastor aí. E pôs no grupo lá. Aí estava no velório, ela foi e me mostrou. Ele falou, pastor, assim, eles falaram que o senhor não ia achar bom isso aqui não, porque minha avó falou, viu? Que o senhor tinha uns 65 anos. Eu falei, não, mas tá bom. Meu pai que apresentou ele na igreja, lá em Santa Helena. E ela disse, olha, todos os meus filhos foram apresentados na igreja. E esse aqui, seu pai que apresentou. Então, ela falou o nome da mãe dela, que alguns devem conhecer. Morava de frente à igreja, mas foi assassinado, né? E a violência está muito grande. E nós temos que orar, irmãos. Não nos resta a fazer outra coisa, a não ser orar, pedir a proteção de Deus, porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tem gente que até ouvi um crente esses dias falar assim, rapaz, se fosse liberado aí para a gente andar armado, né? Eu ia ter que pôr eu falei, rapaz, se eu pôr um revólver mesmo, é pior, que eu não sei atirar, não sei mexer com esse negócio, então já pode liberar, que eu não tenho condição de usar. Mas tem alguns irmãos aí pedindo até que libere para ele andar armado, né? Vai adiantar, irmão. O camarada estava armado, morreu, né? Então é bom que você não está armado, a gente corre do perigo, né? Não é verdade? Então é Deus que nos guarde. Então vamos orar para vencermos esses problemas, para vencermos as lutas, né? E Deus vai continuar nos guardando em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Pastor João Cruz, a sua esposa, estão aí, né? Vieram lá de Arenópolis. Gostei, rapaz. Saiu daqui quase 7 horas e veio para o culto, né? Estávamos juntos com os irmãos conversando. E eu pensei, o João Cruz não vem hoje. Mas ele veio, né? Deus abençoe. O João Cruz, a sua esposa, vão estar retornando para Arenópolis amanhã. Pastor Miltamar, vem aqui, meu querido, fazer a oração por nós. Pastor Miltamar agora está residindo em Uberlândia, cuidando do seu papai, né, que não está bem de saúde, não tem data de alta, e ele está ali e cuidando do seu pai, com o apoio do pastor Álvaro. A paz do Senhor. Gostaria que os irmãos orassem em favor do meu pai, que ele esteve em coma alguns dias, voltou do coma e paralisou os rins. Está fazendo hemodiálise. Ele está bem, mas também ele está com 90 anos de idade. E vamos orar para Deus, sabe, o sofrimento, né, da família, e todos sabem como é que é esse quadro. Todos sofrem. Então, nesta oração, eu peço que os irmãos apresentam, colocando ele. Eu estava em dúvida com relação à sua salvação, mas eu estive conversando com ele, falei sobre a salvação. Ele disse, não, meu filho, eu entreguei para Jesus e estou pronto. Então, eu me satisfiz com isso, né? Muito bem. Oremos. Pai de bondade, somos gratos ao Senhor pela palavra que ouvimos, que nós possamos, meu Deus, termos essas qualidades, Pai eterno, para que nós estejamos prontos para o rapto da igreja. Querer nos livrar, Jesus, como foi dito aqui, deste mundo mau, pernicioso, dos homens sanguinários. Pai eterno, teus servos estão de viagem, queira guardá-los, queira nos usar como agentes, Senhor, do teu reino nesta terra. Abençoando esse ministério, teu servo Mão Rocha, Pai eterno, como pastor Jesus dessa igreja, e nós, que nós possamos termos a graça de te servirmos, estarmos prontos, meu Deus, para o rapto da igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, o pastor Miltamar está aqui, né, e ele está falando de uma dificuldade que ele está passando, né? E os irmãos que sentiram no coração de abençoá-lo, faça isso. O pastor Miltamar é uma pessoa que a gente tem um carinho,
né, e ele sempre está cooperando. E parece que foi na Veneza, né? Que o senhor esteve domingo? De Veneza, sábado. Veneza no Domingo, sábado, domingo. domingo. Se os irmãos puderem, qualquer ofertinha que você der, ajudá-lo, é bom. Deus vai te recompensar. Eu já falei aqui, eu vou fazer a minha parte, nós vamos ajudá-lo. É questão particular, mas compensa você ajudá-lo, tá bom? Deus abençoe os amados irmãos. Pastor Hermógio, vem aqui dar a bênção apostólica. Estende as suas mãos e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. E aqueles que são alegres com Jesus, diz amém.